Qual é a razão social da sua empresa? Qual é a razão social da minha empresa? Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu talk show semanal de entretenimento, notícias, novidades, conteúdo para te ajudar a crescer ainda mais na sua carreira, seja você um empresário ou uma pessoa que está buscando se ascender no mercado e se tornar um empreendedor do seu próprio negócio. Preciso falar que o episódio de hoje, para mim, tem um grau de sonho, eu diria. A pessoa em especial que nós vamos entrevistar hoje filmou a casa que um dia será minha. Olha só, é profético esse episódio, porque ele realmente fez com que eu imaginasse que essa casa seria minha. Os seus vídeos já atingiram a marca de mais de 14 milhões de visualizações no YouTube. Já são 59 mil inscritos e mais de 600 imóveis filmados. Ele é uma pessoa que mostra como fazer uma venda sem vender. Sabe aquele vendedor da sua empresa ou você mesmo precisa aprender a habilidade de fazer com que as pessoas sonhem com aquilo que elas devem ter através da solução que você entrega, sem que você precise dizer para elas, mas elas falem, eu quero. Se você quer se tornar um vendedor, realizador de sonhos, uma pessoa que entrega valor para o seu cliente, fazendo com que elas se sintam bem com aquilo que você oferece, pega papel e caneta que hoje você vai conhecer o grande Samuel Ribeiro. Samuel, Pra muito mim, obrigado por estar aqui com a gente. É um grande prazer e uma honra ter você aqui. Veio de tão longe para Alphaville para a gente poder bater esse papo. eu que agradeço, para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite. Eu vim com um prazer enorme de Campinas para cá, pensando como queria ser, e conhecer você é gratificante para mim. E aproveitar para agradecer a todo mundo que está aqui, a quem está assistindo. Espero que eu agregue muito na vida das pessoas que estão aqui do outro lado da tela. E tamo junto. Obrigado. Tenho certeza que vai, Samuel. É até engraçado ouvir você falando. Eu já ouvi tantas vezes a sua voz. Sei de conhecer, de tanto que assisti os vídeos várias vezes, diferentes vídeos, e é até engraçado. Fala, não, agora tá aqui na nossa frente, normalmente você não aparece, os vídeos aparecem muito pouco, né? Apareço muito pouco. Geralmente eu estou atrás das câmeras com o meu estabilizador ligado, descrevendo a casa, tudo que eu estou vendo ali as poucas oportunidades que eu tenho na frente do espelho de falar com as pessoas, os telespectadores, eu aproveito ali para falar um oi, mas geralmente eu estou atrás das câmeras. Mas apresento na frente das câmeras também, mas é com menos frequência É no bastidor, né? no bastidor. Isso aí. Samuel, tem muita história pra gente contar. Seus números são impressionantes, tanto do resultado de vendas que você já fez, mas principalmente que você está construindo como patrimônio digital, né? O seu legado na internet. Mas eu queria conhecer um pouco da história do Samuel antes de ter essa história. Ou seja, qual é a história que o Samuel conta da história dele? Como começou a tua jornada? O que você fez? E quando a corretagem veio na sua vida? A minha história começa lá em 1979, depois que eu nasci, 5 anos depois. Eu me lembro que nós morávamos em Hortolândia, no interior de São Paulo, e meu pai trabalhava na Coab Campinas, minha mãe era doméstica, e pouco depois, meu pai vendeu as casas que ele tinha lá em Hortolândia, e eu lembro que bem na época do Plano Collor, o Plano Collor veio e a gente ficou sem moradia, porque ele perdeu todo o dinheiro daquelas duas vendas daquelas casas. Logo depois, meu pai, ele pegou uma inscrição que ele tinha na Coab Campinas, e ele conseguiu pegar um apartamento para a gente morar, depois de ter perdido todo o dinheiro no Plano Collor. E aí, eu lembro que a gente foi morar em um condomínio de Coab. E a gente teve que reconstruir toda a nossa vida de novo. Minha mãe era doméstica, meu pai saía de manhã para trabalhar, minha mãe deixava o apartamento sob os nossos cuidados. Então, ela dava as tarefas para a gente tinha que fazer, eu e meu irmão. Eu tenho um irmão 3 anos mais velho. E eu lembro que a gente limpava todo o apartamento, e tinha um vizinho que sempre em casa, ele viu o apartamento todo limpo, e aí um dia ele chegou para minha mãe e falou assim, dona Nair, o apartamento da senhora é tão limpo, como que a senhora consegue trabalhando fora? Né? E seu esposo também trabalhando fora. E aí eu lembro que a minha mãe falou que era a gente que limpava o apartamento, ele convidou a gente para limpar o apartamento dele para pagar para a gente fazer isso. E eu acho que foi aí quando eu ganhei meu primeiro dinheirinho ali. Eu tinha mais ou menos em torno de 7 anos de idade. 7 anos de idade, 7 anos de você idade, e seu irmão já faziam limpeza de apartamentos. Tudo ainda em Campinas, certo? ainda em Campinas, sim. Sua mãe, o nome dela é? Nair, dona Nair. Dona Nair, Dona Nair. Isso. Dona Nair, então ela já deu a disciplina para você,
porque hoje em dia é um desafio você conseguir colocar o filho para fazer algumas tarefas, né. Grande. Tem aquela reclamação: "Eu não quero fazer", mas você e seu irmão aceitaram muito bem isso no começo? A gente aceitou muito bem, porque, naquela época as dificuldades eram muito grandes. Hoje está tudo fácil. Hoje o filho tem celular, hoje o filho estuda em escola particular, hoje se a gente pedir para o filho passar um pano na casa, ele não sabe fazer, né. A gente tem que lutar muito para ele estudar, ok. Mas naquela época, era uma época muito diferente, não tinha televisão naquela época. Os meus pais evangélicos, assembleianos, meu pai rígido, minha mãe super rígida. A gente não tinha TV em casa. Tinha uma vizinha que tinha TV, arrastava o meu corpo assim, rastejando para conseguir um pouquinho de TV na casa dela. Caramba! Eu demorei muito tempo para ter TV em casa. Então, eu digo que naquela época era tudo muito sofrido, né. Para ter uma roupa legal era sofrido, para ter um calçado era sofrido. E a gente dava muito mais valor do que hoje em dia. Hoje em dia, parece que a garotada não dá muito valor, tem tudo na mão e não dá muito valor, né. Então, a gente limpava o apartamento desse vizinho e com o dinheiro que eu ganhava da limpeza dos apartamentos, eu fazia pipa para vender. Eu comprava vareta, folha de pipa e, eu lembro que eu fazia aquelas pipas estrategicamente, eu batia na porta onde tinha criança, para vender essas pipas. Então eu vendia todas as pipas e ganhava, né, conseguia fazer dinheiro. Depois eu fui pois não. Teve alguma referência para você ser empreendedor? Você já sabia que você estava empreendendo ou não? Não tinha nenhuma ideia? Eu não sabia o que eu estava empreendendo, mas eu acho que Deus ele faz tudo certo na nossa vida e acho que ele direciona a gente sem a gente saber. O subconsciente já vai caminhando porque a gente vai se, né, do que a gente vai se tornar no futuro. A vida vai preparando a gente. E vender sempre dentro de mim, assim, eu sempre gostei de vender. Eu nunca consegui ter uma aptidão tão grande quanto eu tenho para venda fazendo outras coisas. Eu já trabalhei como CLT, mas também sempre fui um inconformado com aquilo. Eu não conseguia enxergar que ali no CLT eu poderia escalonar. Eu só conseguia enxergar a escala dentro, empreendendo. Eu não conseguia enxergar a escala fora empreender, né, aquela escala infinita. Então, eu lembro que na adolescência eu fui para a guardinha depois, para o patrulheiros. Lá tinha uniforme azul, capzinho, cordinha amarela no braço, e eu trabalhei em algumas empresas. Eu lembro que eu trabalhei em uma empresa chamada Croda, e foi ali que eu comprei meu primeiro computador e paguei parcelado, com o meu dinheiro. Então eu recebia um salário mínimo ali. Eu lembro que eu pegava o dinheiro aqui e entregava para o dono do computador. Durante 12 meses eu fiquei sem Uau! salário. Foi ali que eu comprei meu primeiro computador. Então, o meu pai, ele nunca teve condição de me dar o a mais. Ele sempre teve condição de me dar o que vestir, nunca deixou faltar nada em casa. Um guerreirão, meu pai. Minha mãe também é uma guerreira, super trabalhadora. E tudo que eu tive tudo que eu queria mais, se eu quisesse um patinete, se eu quisesse uma bicicleta, se eu quisesse um computador, eu tinha que comprar, eu tive que comprar. Eu tento passar isso para os meus filhos hoje, né? O quão difícil era na minha época. Hoje eles ganham. Na minha época eu tive que trabalhar para adquirir. Então, Mas isso te deu o senso de responsabilidade, né, te deu a disciplina necessária para que você conseguisse constituir a sua vida no formato que ela é hoje, porque a sua profissão ela demanda de muita disciplina, não que outras profissões não demandem, mas é uma profissão que demanda de muita disciplina. A gente vai chegar na sua profissão, sim, mas acho que já dá para perceber os primeiros elos dessa corrente que foram formados para forjar a sua personalidade e aquilo que você está construindo hoje, né. sim. Eu acho que toda essa parte da educação dos meus pais, toda essa disciplina da minha mãe, levantando, acordando cedo, indo trabalhar, se esforçando, né, fazendo de tudo para manter a casa em pé. O meu pai também, acordando cedo, saindo de casa, chegando tarde, fez com que eu tivesse a disciplina para sempre que eu aceitasse um desafio, eu não parasse enquanto não esgotasse todas as possibilidades. Então, eu tive algumas profissões, eu tive algumas, profissões dentro do ramo de vendas, mas eu comecei a empreender porque, de fato, da adolescência, depois de trabalhar como CLT, eu descobri que empreender era o melhor caminho para mim. Ali eu conseguiria, de fato, realizar os meus sonhos, conquistar, e foi um caminho muito duro aí também dentro, né, para quem empreende, para quem abre uma planilha
e sabe os custos que envolvem uma empresa, os impostos e o que você precisa abrir mão para conseguir empreender, de fato é bem, é bem difícil, mas Eu vale a pena. Eu acompanho o seu perfil de perto e eu vejo que você tem valores familiares muito fortes. Sua família, ela tá sempre presente nas suas postagens, no seu conteúdo, inclusive nos seus vídeos também, né? Porque no fim das contas, o que você apresenta pra gente é só um lugar que abriga uma família. E é ali verdadeiramente que as coisas acontecem, as histórias acontecem, né? É dentro de uma casa, dentro desse ambiente que as famílias são constituídas. Qual que foi o impacto da sua família ao longo da sua jornada? Porque para formar uma boa família, você teve que realmente ter vindo de uma família, muitas vezes mais estruturada. Em alguns casos acontece de ser diferente, né, às vezes a pessoa ela cria uma família muito melhor do que a família que ela recebeu, Sim. mas eu queria entender um pouco da sua. Qual era o seu contexto de família? Meu contexto de família é muito. Minha família é tudo na minha vida. Minha mãe representa tudo na minha vida, é um exemplo de mulher, meu pai é um exemplo de homem. Eu acho que sem o apoio da minha família, eu não estaria aqui hoje. Desde o apoio da minha família, né, minha mãe, meu pai, o meu irmão, que me apoia muito, até a minha família de hoje, que é com a Giovana, minha esposa. Aproveitar para mandar um beijo para ela. É, a Giovana sempre me apoiando muito em todos os meus desafios. A gente já morou de aluguel, em casa que pingava água, a gente já morou em São José dos Campos, para eu dirigir uma empresa de alarme que eu trabalhava. Ela me acompanhou em todos os meus desafios. Então, para mim, a família é super importante. Eu não conseguiria estar aqui hoje se não fosse o apoio da minha família, se não fosse o apoio da minha esposa. Eu acho que a família, se ela não apoia, eu acho que você tem um caminho mais longo. O apoio da família é primordial, acho que em qualquer tipo de desafio. E a minha família, de fato, uma família muito especial. Foram várias decisões ao longo do tempo, né? Como você disse, você trabalhou em diferentes lugares, em diferentes momentos da sua vida. Quando você se casou, ou quando você começou a Giovana, né? A Giovana, minha Quando você esposa. começou a namorar com a Giovana? Quando eu comecei a namorar com a Giovana, eu trabalhava em concessionária, eu vendia carro, Em vendia veículos. concessionária. Conta um pouquinho dessa fase. Conta um pouquinho dessa. Porque existe uma grande mudança na vida do homem quando ele começa a assumir compromissos que Sim, são muito além dele, né? Que eu já não. Eu até brinco com a minha mulher hoje em dia. Eu falo: olha, na época que eu era sozinho, se eu precisasse comer bolacha, chega o sal e tomar um copo d'água, sou eu. sim. Tá tudo bem, ninguém sabe. Mas e quando tem mais pessoas que fazem parte da sua responsabilidade? Como é que foi para você esse começo? Aí tudo muda. Para a gente ficar, a gente conseguir seguir numa história, depois de Patrulheiros, eu trabalhei como agente comercial uma multinacional e eu vendi formulário contínuo. Então, trabalhei durante 2 anos, Moore Brasil Formulário, não sei se você se recorda dessa empresa, uma multinacional canadense. Não Então, eu conhecia. trabalhei como patrulheiros, guardinha, depois eu saí e eu fui trabalhar na Moore Formulários. Então, eu peguei uma carteira de clientes com 300 clientes ruins que não queriam comprar. Em 2 anos, eu consegui reativar mais de 60% dessa carteira. Por fim, essa empresa, ela fechou as portas, o cargo que eu tinha não existiu mais, e eu fui trabalhar na Amadia Motorsport, que é uma concessionária Yamaha, e vender motos. Trabalhei mais um bom tempo vendendo motos, e pouco depois eu fui para concessionária de carro, que é a Nissan, onde eu conheci minha esposa. Então, toda a minha vida eu fui trabalhando dentro da área comercial e tive vários desafios aí dentro da área comercial. Eu lembro que na época de concessionária de carro da Nissan, eu trabalhava de domingo a domingo. Então, eu abri mão de muita coisa para ter um salário legal na época. Era meu sonho estar ali dentro da concessionária Nissan, consegui. Então, eu sempre aprendi a abrir mão de várias coisas para conquistar outras coisas. Então, dentro da concessionária, eu conheci a minha esposa, Giovana, que eu estou até hoje, e 4 anos depois ela se casou comigo, e aí a gente começou a nossa história morando de aluguel, não tinha casa para morar, e toda a nossa trajetória foi muito difícil. E se não fosse ela, eu não sei como que eu conseguiria ter passado por tanta coisa, né? Porque são vários altos e baixos na nossa vida. Tem algumas pessoas que parece que a vida ela tem uma certa linearidade. Ela escolheu uma profissão, ela, por mais que ela tenha tido desafios, ela seguiu naquela profissão por muito tempo e atingiu um alto índice de sucesso. Já outras, eu me identifico muito com a sua história, Sim, teve que passar por vários caminhos, várias empresas, vários negócios, várias iniciativas, porque tem esse desejo de crescer, porém
atirou para muitos lados diferentes até que encontrasse algo que verdadeiramente fizesse bem, fizesse feliz. Sim. Quando você olha para trás, para essa fase onde você teve que passar por várias mudanças, quais foram as principais decisões que você tomou ou você não chegou a tomar decisões, eu só ia atrás das oportunidades e ia me jogando nelas de cabeça? Eu sempre fui um cara que eu sempre fui muito de fazer análise, né, de onde eu tô e onde eu posso chegar. Então, dentro da concessionária, eu tinha um salário razoável, mas pensando dentro da escala de ganho, onde eu poderia, né, quem é o Samuel dentro dessa concessionária daqui 5 anos? Samuel vai ser um avaliador de imóveis, vai ser um gerente de imóveis, vai ser um diretor de uma concessionária. Isso de fato vai acontecer? É isso que eu quero para minha vida? E chegou um ponto que a concessionária não fez mais sentido para mim. E eu saí da concessionária para trabalhar gerenciando uma oficina mecânica de carro. É, eu queria dirigir algo, eu queria ter um propósito dentro de algo, fazer aquilo crescer e se transformar. E eu vi que ali seria, de repente, a oportunidade. E não foi. Mais uma vez, eu me decepcionei. Mas não abaixei a cabeça e fui para o próximo desafio e comecei a trabalhar com alarme monitorado. Eu trabalhei nas maiores empresas de alarme monitorado do Brasil. Então, eu passei pela Vigzu, eu passei pela ADT, eu passei pela Verisure, passei por várias empresas, sempre buscando crescimento. Então, eu trabalhei no segmento de alarme quase 10 anos. E até a última escala do alarme, eu tive a minha própria empresa. Eu abri um CNPJ, montei um Uau! escritório, eu contratei pessoas. Eu lembro que no primeiro mês, quando eu montei minha empresa, eu convidei várias pessoas para vir trabalhar comigo e ninguém veio. Ninguém veio, nenhum amigo meu veio trabalhar comigo, eu comecei sozinho. E aí vieram 2 estranhos trabalhar comigo, eu treinei esses 2 estranhos que eu falo fora do Não era ramo o de seu alarme. relacionamento. Não era do meu relacionamento, eram amigos distantes ali. E aí eu treinei esses 2 amigos, no primeiro mês eu trabalhei tanto, mas tanto, que eu fiz um comissionamento de R$16.000 na época. Eu recebi um cheque de R$16.000. E aí eu peguei esse cheque, tirei uma foto e mandei no WhatsApp de todos aqueles caras que eu tinha convidado para vir trabalhar comigo e que não vieram. E aí o que aconteceu? Todos vieram trabalhar comigo. Então a gente precisa, é sempre assim na vida, né? A gente precisa provar, a gente precisa correr, a gente precisa mostrar capacidade, mostrar resiliência, força, coragem, porque só aí depois que as pessoas elas vão te seguir. O líder sempre tem que ser mais forte, né? O líder tem que ter essa coisa de fato fazer a diferença para os liderados Acho verem que junto. nesse ponto que você trouxe é muito importante, porque muitas vezes não é uma prova para os outros. Por mais que o sentimento inicial eu vou fazer todo mundo engolir o fato de não terem me apoiado. Sim, Mas até essas pessoas também, elas esperam que você prove primeiro para si mesmo. Porque primeiro, se você se sentir capaz, você consegue convencer qualquer pessoa das suas próprias capacidades. sim, Você inspira as pessoas. Agora, se você não se sente capaz, se você não está convicto daquela ideia, ninguém compra a ideia junto com você. Então, bem muitas vezes, colocado. a gente não conseguiu avançar ainda porque a gente não está verdadeiramente autoconvencido sobre fazer aquilo das nossas capacidades. E aí fica mais difícil ainda convencer os outros, né? Bem colocado, é isso. E eu lembro que aí todos vieram e nós começamos a abrir algumas pequenas células na cidade, de Indatuba, de Sorocaba, até mesmo de Santos, São Paulo. Eu cheguei a abrir uma célula no Rio de Janeiro. E eu fui nessa tocada de negócio por volta de mais ou menos uns 6 anos eu consegui. Até que eu fiquei muito cansado porque eu viajava de Campinas para Barueri todos os dias, ou Campinas para Carapicuíba, ou Campinas para Lapa. Eu viajava Para quem não conhece a todos os nossa região dias, aqui, né? Pessoas do Brasil inteiro que assistem, em torno de uns 150 quilômetros, sem contar o trânsito de São Paulo, né? sem contar o trânsito de São Paulo, sem contar que eu chegava aqui de manhã, 7 horas, 7h30, fazia reunião com a equipe, ia para campo com a equipe, e muitas das vezes eu saía, por exemplo, da Lapa e rodava 30 quilômetros dentro de São Paulo no trânsito, para uma área para a gente trabalhar e depois eu tinha que retornar para casa. Então, eu acho que eu aprendi muita coisa dentro desse segmento, passando por esse monte de luta, até chegar na minha profissão de hoje. Então, foi uma jornada surreal, assim, uma jornada muito, muito grande.
Eu já comentei algumas vezes aqui no nosso programa sobre um livro que eu gosto muito, chama Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Não sei se você já leu, mas é muito bom. E ele conta um pouco da história, porque hoje a gente olha o Flávio Augusto bilionário. Mas esse caminho do bilhão era de alguém que há décadas atrás estava no metrô olhando seu reflexo, num ônibus, na verdade, que ele fala no Rio de Janeiro, ônibus apertado, Já igual a ouvi gente essa vive história. aqui, e ele olhando seu reflexo e falando, cara, como, né? Como? Hoje olhando, você está me dizendo aí até agora, já dá para perceber que estava sendo forjado uma Sim, personalidade de resiliência, que trabalhava com as vendas, trabalhava com o desafio da prospecção. Talvez o Samuel da concessionária jamais teria resiliência para se tornar o Samuel corretor. de Precisava ter forma. um processo aí no meio Sim, dessa independência, né? claro. É, eu acho que o meu processo ele foi necessário para eu conseguir enxergar o quanto de. é, eu acho que meu processo ele foi necessário para eu conseguir enxergar valor no que eu faço hoje, né? Tem É, que ter isso, né? Você tem sim, que olhar para aquilo que você conquistou e ninguém pode ter o direito de falar para você que não mereceu, porque daí quando você olha para tua história, você fala, "Cara, aqui tem muita verdade." sim, É, não é demérito quem ganhou na Mega Sena, tá? Por favor. Acho que várias pessoas sonharam em ganhar na Mega Sena um dia. Mas quando você não tem esse impacto do trabalho, é muito difícil você é, conseguir manter, estruturar e prosperar com aquilo, né? sim. Você sabe que uma coisa interessante, eu tinha sido convidado para trabalhar no segmento de imóveis há 10 anos atrás e eu não vim, porque eu fiquei inseguro na época. E você não sabe por que que eu não vim. Talvez um erro meu foi perguntar para algumas pessoas o que eles achavam do ramo de imóveis. Eu perguntei para as pessoas erradas. Talvez hoje a minha história seria totalmente diferente ou não. Teria que ter sido dessa forma, né? Teria que ter passado por todo aquele processo para chegar aqui hoje. Porque o que eu ouvi foi: imagina, você vai para um ramo de imóveis. Tem um amigo meu que faz 6 meses que não vende um imóvel, tá lá. Ah, tem um outro amigo meu que trabalhou um ano, não vendeu nada de imóvel, ou fez só para comer dentro de casa, não conseguiu prosperar. Então, eu acabei deixando passar a oportunidade, porque eu ouvi as pessoas e duvidei da minha própria capacidade dentro do mercado, que é tão incrível. No episódio da semana passada, nós entrevistamos o Renner Silva, e ele falou que um dos pilares para o sucesso é colar com quem já fez. Então é Sim, muito melhor pedir conselho para alguém que já construiu na área que eu quero, do que para alguém que não construiu e é só um especulador, né? sim, Talvez se eu tivesse falado com um grande corretor de sucesso e percebesse o estilo de vida dele, teria tomado a decisão. Mas tudo é um tempo determinado, né? Você precisava passar por esse processo de transformação da sua personalidade para ser o excelente corretor que você é hoje. é isso. Hoje parece que não, mas eu procuro até me afastar, às vezes, das pessoas que são negativas, de uma forma sutil, tranquila, mas quando eu vejo alguém que começa a reclamar do meu lado ali, começa com um sentimento de que, tá difícil, tá complicado, os problemas, eu me afasto sutilmente, sem que aquela pessoa perceba, porque você acaba, né, trazendo isso para você e se você estiver, dependendo da fase que estiver passando ali, você absorve isso e para completamente. Nós somos produto do meio, né? A gente está sempre muito similar ao meio que a gente convive. Sim, E aí, falando em meio, corretores de alto e altíssimo padrão. sim. Como que é viver nesse meio? A última vez que a gente conversou por WhatsApp, você estava mostrando uma casa, acho que ela valia 20 milhões de reais ou 30 milhões de reais, se eu não me engano. A casa parecia um MASP, de tão grande que era. Sim, sim. Como que é viver nesse meio? Como que entrou a corretagem na sua vida? Na verdade foi assim, ó, a corretagem entrou logo depois que eu estava completamente cansado do meu segmento de alarme monitorado, estava cansado de viajar, aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu fiz, eu esgotei todas as possibilidades, eu não consegui mais enxergar a escala no que eu estava fazendo. E eu lembro que tinha uma amiga trabalhando no segmento, uma amiga que estava prosperando muito, e eu liguei para ela, que inclusive eu trabalho com ela hoje, que é a Cláudia Miranda. Cláudia, um abraço para você. E a gente se encontrou em uma padaria, ela abriu o computador dela e me mostrou uma planilha do que ela estava fazendo, o quanto ela estava faturando, o quanto ela estava vendendo, e ela me falou com tanta empolgação sobre o mercado, e ali eu comprei de fato a ideia dela, e eu só esperei um pouco para conseguir encerrar minha empresa. Eu tinha uma funcionária na época aqui em São Paulo, a Luana, ela estava grávida na época, e a minha preocupação era só com ela, deixar ela tudo bem, com a família dela. Ela entendeu que a gente tentou muito tocar a empresa e de fato não deu certo. E eu lembro que eu entreguei a chave do escritório para ela e falei para ela: Luana, vende tudo que está aqui e deposita na tua conta.
isso aqui é a parte da tua rescisão, eu vou pedir para o contador liberar férias, 13º, fundo de garantia para você, e o que faltar, eu estou indo para Campinas trabalhar como corretor de imóveis, e eu te mando de lá o que faltar de grana. E eu lembro que ela vendia as cadeiras, vendia a mesa, e ela mandava um print para mim, ó, tal pessoa está pagando tanto na mesa, pode vender, Luana, deposita na tua conta, não precisa nem me ligar, mas ela sempre me ligava. E aí a gente acertou tudo, eu vim trabalhar em Campinas e eu lembro que 2 meses de trabalho aqui, eu já mandei a diferença que faltou do salário dela. A Luana é minha amiga até hoje. 2 meses. 2 meses. Só 2 meses. É. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como corretor, 21 dias depois, acho que com uns 15 dias, eu recebi um lead de uma menina que estava procurando um kitnet para comprar, e aí ela tinha um orçamento de R$ 150 mil. No final, eu consegui fazer 4 visitas e eu vendi uma kitnet para ela de R$ 162 mil. Ali foi minha primeira venda, meu primeiro negócio. Só que eu não sabia que eu só ia receber a comissão desses 162 mil 3 meses depois, porque tinha financiamento. Mas eu, mesmo assim, eu não abaixei a cabeça, continuei trabalhando e 2 semanas depois eu fiz mais um negócio. Ali eu já recebi uma comissão de quase R$ 8 mil. E aí já começou a melhorar. E de lá para cá eu não parei mais de vender. Em que ano foi isso? Isso foi há 3 anos e meio atrás, mais ou menos. 3 anos e meio. 3 anos e meio atrás. Mas desde quando eu entrei no mercado de imóveis, eu já sabia qual mercado que eu queria atuar, que era o mercado de alto padrão. Então, durante todo esse tempo, eu trabalhava o mercado de baixo, eu falo que é o mercado abaixo de R$ 1 milhão, mas sempre curioso e estudando o mercado de cima, que é o mercado acima de R$ 1 milhão. Então, o que eu fazia dentro da imobiliária? Eu sempre estava com alguém melhor do que eu que estava atendendo esse nicho de mercado. Então, eu sempre andava com a Cláudia, que atendia o nicho de 1 milhão até 3 milhões, eu andava com ela, e ali é uma esponja, eu ia absorvendo tudo. E é o conselho que eu sempre dou para todo corretor iniciante. Você tem que trabalhar no mercado de baixo para se sustentar, mas você sempre tem que estar do lado das melhores pessoas de dentro da tua imobiliária, absorvendo, extraindo e aprendendo com essas pessoas, se você quer chegar no mercado de cima. 3 anos atrás, você tomou mais uma decisão importante, né? Uma decisão, ainda mais nessa situação de fechar o negócio. Muita gente tem dificuldade de se reinventar quando fecha o negócio, começa uma desistência. Sim. Outros buscam estabilidade. Você foi na contramão de novo e a gente sabe que é uma área que não tem estabilidade, tem uma linearidade para quem trabalha muito, trabalha bem, mas estabilidade não tem. Não tem estabilidade, não tem salário fixo, não tem ajuda de custo, não tem... Tem só muito dinheiro na mesa. Isso tem. E aí aí você tem que correr atrás e quem pegar o dinheiro primeiro em cima da mesa fica feliz. Fica feliz. Quando você percebeu que tinha que ir para o YouTube? O que aconteceu? Logo depois que eu comecei como corretor, né, fazendo essas vendas, veio a pandemia. E eu lembro que o proprietário da imobiliária pegou Covid e ele ficou muito doente, ele quase foi entubado, quase morreu. E pouco depois, né, que passou ali a doença dele, a gente trabalhando de portas fechadas, não sei nem se eu posso falar isso. A gente trabalhou de portas fechadas, porque pai de família, todo mundo precisava trabalhar. Logo depois que ele voltou a trabalhar, um dia eu cheguei na imobiliária e falei, cara, tô sem olfato e não tô sentindo gosto de nada. E eles falaram para mim, ó, cara, corre pro hospital, que eu acho que você tá com Covid, você tem que ir lá urgente. Chegou no hospital, eu lembro que eu fui atendido rápido por uma médica, ela falou, olha, como você detectou a falta de olfato hoje, é melhor você voltar num outro dia para eu fazer o exame, senão não vai detectar. Mas, ó, passa na farmácia, compra esses medicamentos e toma. Então, eu lembro que eu fui na farmácia, tomei os medicamentos, no outro dia eu voltei e ela falou para mim, fez o exame, saiu na hora, ela falou, você está com Covid, você vai ter que ficar na sua casa isolado durante 15 dias. E eu morava no fundo da casa da minha sogra, nessa época eu não tinha casa ainda para morar, estava morando com ela de favor, né? Porque depois que eu entreguei a empresa, encerrei, eu fiquei completamente, né, sem dinheiro, comecei a ganhar dinheiro, mas eu não tinha ainda a condição de me autossustentar, pagar um aluguel, estava pagando as contas da empresa ainda. Então eu fiquei dentro da casinha que eu morava no fundo da casa da minha sogra durante 15 dias. E aí eu lembro que eu via os meus filhos pela escada, eu não conseguia chegar perto dos meus filhos. Essa parte foi bem difícil para mim, porque eu lembro que a minha esposa trazia comida para mim e colocava na escada, aquela época aterrorizante de Covid, né? Aquele pânico todo.
E eu fiquei durante 15 dias dentro daquele quarto. Eu falei, o que que eu vou fazer aqui? Eu preciso trabalhar, preciso fazer minhas coisas. Eu não posso ficar aqui entregue a uma doença sem fazer nada, né? Pelo menos se acontecer algo mais grave, eu vou passar por isso trabalhando. E eu lembro que a minha esposa tinha um ring light na maquiagem. Eu peguei esse ring light, levei para aquela sala, coloquei meu telefone e eu abri no Google a história do Swiss Park. Se você ver os meus primeiros vídeos do YouTube, eu tô barbudo, com cara de doente, com Covid, e eu tô dentro de um quarto falando sobre o complexo de condomínio Swiss Park, que era do ex-banqueiro, do Aguiar, do Bradesco, contando a história. E foi ali que eu comecei tanto a gravar para o meu canal do YouTube e também para o meu Instagram. Então eu fiz, daquele ponto de dificuldade, eu fiz algo, né, que me favoreceu, algo que transformou totalmente a minha vida, porque o canal do YouTube, ele mudou a minha trajetória como corretor de imóveis, ele me jogou para um outro nível ali. E depois que passou o Covid, eu nunca mais parei. Eu continuei aperfeiçoando. Eu tinha 2 referências no Brasil. Uma era Augusto Braga, do Rio de Janeiro, que inclusive está aqui em Barueri agora, e outra referência era o Ricardo Martins. O Augusto era um cara mais técnico, apresentando imóveis, né, posturado, e o Ricardo um cara mais à vontade, despojado, mas que eu percebi que eu ainda poderia agregar mais ali na minha apresentação, para não fazer igual. Eu modelei, mas não quis fazer igual. E foi ali que eu trouxe mais o YouTube para uma pegada de falar sobre acabamento, de me aprofundar mais, falar sobre arquitetura, falar sobre processos construtivos e me aprofundei mais nessa parte mais técnica de falar dos condomínios, de falar das regiões. E eu acho que isso que fez toda a diferença dentro da minha forma de apresentar e trazer o coração. Porque eu vejo que muitas pessoas não se entregam, não gostam muito de mostrar o sentimento, de mostrar a pessoa ali que é de verdade. Eu sou um cara muito emotivo. Então, quando eu estou apresentando a casa, aquilo sou eu mesmo. Falando, o olho enchendo de lágrimas, chorando. Sou meio chorão, viu? Antes de eu ir a fundo na sua história, eu preciso contar. Estava eu e minha mulher num domingo em casa, né? Minha mulher, a segunda opção de faculdade dela era arquitetura, então ela gosta, ela tem um viés para isso mesmo, e eu sou um entusiasta também do mercado imobiliário. A gente procurou lá casas em Alphaville, né, no YouTube. E aí, não sei, o algoritmo, acredito que porque os seus vídeos estão em alta, ele entregou um vídeo seu. Olha que legal. E normalmente assistir vídeo de corretor, tem 2 corretoras que fazem um trabalho, que elas fazem uma mega produção nos vídeos, é muito interessante, mas tava faltando uma coisinha ali, aí eu cliquei no vídeo seu para assistir e ver essa voz aí, nessa voz tranquila, calma. Você sempre pega as casas com muito sol, muita iluminação no começo, e conta a história da fachada e quem são os decoradores. Aí vem uma que o paisagista era o Gustavo Lima. Ficou até marcado porque é a casa Gustavo Lima. Gustavo Lima. E aí, minha mulher gosta do Gustavo Lima, pronto, vamos assistir esse aí. Começamos a assistir. O vídeo é de meia hora, e a gente assistiu meia hora assim, como se tivesse assistido 2 minutos de conteúdo. Foi meia hora assistindo tranquilo. Esse vídeo marcou muito pra gente, porque você tem um formato muito peculiar, inclusive, de gravar o vídeo, que é como se nós estivéssemos vendo a casa. Sim, Eu vi que você trouxe um gimbal aqui, um estabilizador. trouxe. Queria que você mostrasse um pouquinho aí de como que é esse vídeo. Deixa eu segurar o microfone para você, eu vou aí do seu lado. Tá. E daí você vai mostrando. Deixa eu só puxar essa mesa um pouquinho para frente. Na verdade, quando eu comecei a gravar, eu não comecei a gravar com gimbal. Eu gravava com o telefone na mão, porque eu não sabia nem o que era um gimbal, né? Então, depois vendo o Ricardo Martins gravando, ele me falou que ele gravava com o DJI, que é esse gimbal aqui. Então, eu comprei a primeira geração e comecei a gravar a partir daí. Na verdade, o que faz a gravação ficar mais suave quando você está assistindo é justamente a transição que esse equipamento consegue trazer, a suavidade que o equipamento consegue trazer. E aí, a calma na voz, ela veio com o tempo. Não foi tipo da noite para o dia, porque no começo eu era super ansioso. E aí, depois, com o tempo, as coisas começaram a acontecer com mais naturalidade, com mais calma. Eu parei de ter um pouco de pressa na hora de gravar os vídeos. E aí, sim, vieram os vídeos de 30, 40, 50 minutos, dependendo do tamanho da casa. Uau, só um minutinho. Tico, isso, corta para dele só pra gente ver como é que vai ficar com a dele. Melhor. Então, para você que
geralmente, quando você vê na tela, eu estou gravando isso daqui, ó. Então, sempre com movimentos muito lentos, eu consigo trazer o telespectador para dentro da atmosfera da casa, e aqui eu vou conversando do jeito que eu estou aqui, ó. Vou fazer um pedaço de uma apresentação para vocês. Por favor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Samuel Ribeiro, seu corretor especialista em imóveis, ou dias lindos, ou tardes lindas, ou noites lindas. E aí aqui eu começo a conversar, falar da fachada da casa, falar do paisagismo. E aqui é onde eu me desligo do mundo exterior, e aqui eu me entrego só para quem está me assistindo. Cara, muito gostoso, inclusive, ouvir essa introdução, porque de verdade, sem demagogia, eu te falei isso algumas vezes. Sim, Assisti tantos vídeos seus, acho que até decorei já suas falas já. Eu falei, não, acho que já consigo. Até a gente brinca em casa, eu e minha mulher. Eu pego meu celular e fico mostrando a nossa casa e falando que é tipo Samuel Ribeiro. Ela tá aqui sim, hoje com a gente e a gente dá bastante risada em casa. Ela falou, vamos que mostrar a legal, nossa casa aqui. que legal. Esse porcelanato de tal lugar e tal, não sei o que. É muito bacana. Você quer trazer mais um pouquinho de percepção aí sobre esse material, sobre esse equipamento? Na verdade, assim, ó, o gimbal, ele facilita muito na hora de gravar. Tem 2 formatos de gravação. Eu consigo gravar na frente da câmera, onde eu tenho uma pessoa, um filmmaker me gravando, e muitas vezes até me dirigindo, porque aí muda um pouco a dinâmica de gravação, porque a gravação na frente das câmeras, ela é feita com cortes, então você grava por ambiente. Então eu gravo fachada da casa, faço introdução, depois eu vou gravar a sala da casa, depois a gente trava, eu vou para sala de estar, lareira, aí eu vou para a cozinha, eu vou para as suítes, então tudo pautado. Agora aqui não, aqui eu acho que eu sinto mais proximidade, e as visualizações elas são maiores, porque a pessoa consegue se sentir comigo fazendo um tour na casa. Você não tem ideia de como a gente espera você abrir a porta da casa. Sério? Vai, Samuel. A gente não quer correr o vídeo. Vai, Samuel, abre a porta da casa, Samuel, Que abre a porta. E legal. na hora que você abre a porta, acho que até cheiro eu já senti, tá? É, Até cheiro eu já senti de, nossa, essa casa aqui, quando ele abre, é sim. incrível. É porque vocês não têm noção da quantidade de sentidos que eu consigo passar para vocês aqui. Porque, de fato, quando eu entro num lavabo, e tem proprietário que coloca os cheirinhos ali da Tânia Bulhões, estou fazendo propaganda aqui, hein? Olha só. Então, às vezes coloca ali um odorizador, ou às vezes eles colocam alguma coisa na casa que... Então, eu procuro passar todas essas sensações, né? Vocês não têm noção como esse lavabo tá cheiroso. Vocês não têm noção como essa casa, pessoalmente, a amplitude, pé direito, é extraordinário. Em visita, vou conseguir trazer isso para vocês. Então, eu fui me acostumando a gravar e conversar com quem está do outro lado da tela, que fez com que a gravação fosse diferente das demais. Então, eu me sinto muito à vontade e honrado em ter a oportunidade de apresentar a história daquele construtor ou daquela família que construiu, que também tem uma história de vida incrível. Porque eu acredito muito que, para mim, o mais importante é o material humano. Por mais que a casa seja o sonho, mas a história, a sua história para concretizar o sonho de comprar a casa, a história do proprietário, de luta, de correr com a família e passar necessidade no começo para conseguir chegar naquele imóvel de 5, de 10, de 15 milhões, de 3 milhões, não importa, de 1 milhão, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. O valor Uau. às pessoas, é isso. Do Gimbal, você quer mostrar mais alguma coisa? Quer Não, deixar não, ele aqui aqui? não. Eu vou colocar ele aqui. Aqui, ó. Pronto. Eu vejo que você fala muito isso, né? Sobre a história dos proprietários. Sempre começa os vídeos falando, essa família é uma família muito especial. E hoje, claro, muitas empresas dão treinamento falando que a gente realiza sonhos, nosso papel é realizar sonhos, mas muitas vezes parece algo muito superficial, que fala sobre realização de sonhos, mas não está verdadeiramente envolvido com os sonhos. E que eu vejo que é legal, porque você se envolve com o sonho de quem está vendendo, você Sim. traz aquela segurança e conforto, você pesquisou a história da pessoa antes, entrou na vida dela para apresentar o imóvel dela com mais detalhe, e Uhum. você também trabalha com o sonho de quem está comprando. Então é como se você tentasse buscar um match perfeito Sim, das histórias de quem vai comprar com quem vendeu, para que aquela casa seja honrada de alguma forma, respeitando aquilo que a família construiu. exato. Eu gravei uma casa ontem no Alphaville, de um construtor, e eu conheço muito a história dele. Ele teve uma casa no Swiss Park de esquina, e por algum motivo essa casa ela demorou muito para ser vendida, apesar de ser uma casa incrível. Acontece. Às vezes o problema não é o local onde a casa está,
a forma que ela foi construída não aconteceu. Tudo tem seu momento, né? O momento de Deus é diferente do momento dos homens, né? Eu costumo dizer isso. O momento dele é o momento dele, o nosso é o nosso, e tudo acontece no seu devido tempo e lugar ali. E esse construtor, ele demorou um tempo para construir uma casa, e ontem eu fui convidado para filmar uma outra casa dele no Alphaville. Primeira coisa que eu lembrei foi do processo de venda da casa anterior, né, o tempo que ele demorou para vender aquela casa, embora a gente tenha se esforçado muito, e o tempo que ele demorou para construir, e ele já construiu uma outra casa, está com outra casa. Então eu pensei muito na família dele, naquela espera longa, né, na espera para construir, o trabalho de investir, o tempo de venda. Então foram quase 3 anos esse processo até ele chegar na próxima casa. Então a primeira coisa que eu fiz foi agradecer ele por ter construído mais uma casa com tanto cuidado, com tanto carinho. Falei da família dele. Pouco depois ele me ligou e ele falou assim: Samuel, olha, cara, obrigado pelo carinho que você teve com a minha família. Eu fiquei muito feliz por isso. E eu também me sinto honrado em conseguir passar essa tranquilidade, essa valorização, né, de quem está construindo, porque é muito difícil, não é fácil. Eu construí a minha casa, sei o quanto é difícil. Foram- Já, já a gente vai falar disso, que eu sei que tem vídeo lá no canal. Eu já assisti esse vídeo também da sua casa. Vamos falar disso já já. É isso aí. O YouTube gera lead para você? O YouTube gera muito lead, porque ali eu consigo, de fato, mostrar quem eu sou. Às vezes no Instagram você mostra um story curtinho e tal, mas eu acho que o YouTube eu consigo conectar muito mais, consigo mostrar um pouco mais Samuel em 30 minutos. Não é só o Samuel falando da casa, é o Samuel contando a sua própria história, porque eu sempre estou falando algumas coisas, né? Ah, porque minha mãe ia amar essa cozinha, e de fato iria amar aquela cozinha. Ah, porque meu filho ia amar esse quarto maravilhoso. É, porque meu pai ia ficar muito satisfeito em estar sentado nesse jardim. É muito interessante. E para mim o YouTube ele vende mais, ele conecta mais. Se você não tivesse se exposto no YouTube, você acredita que sua carreira teria tomado essa proporção que ela tomou? Não, de jeito nenhum. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa. Agradecer ao YouTube pela oportunidade de conseguir postar os meus vídeos lá, que o YouTube perdeu por muito tempo. Mas eu sou apaixonado pelo YouTube. Vídeos longos, para mim, eu acho que é maravilhoso. Eu não consigo mostrar isso. Eu não consigo mostrar da mesma forma no Instagram. Eu não consigo ver a plataforma Instagram. Eu acho que o Instagram traz autoridade, mas o que conecta é o YouTube. Olha só que insight bacana. Para você que é vendedor, para você que tem um negócio, não está posicionado nas mídias sociais, seja o Instagram, que pelo menos seja um começo, mas que Sim, não está no YouTube apresentando a história do teu negócio, ainda mais porque o YouTube é para sempre, né? As pessoas sempre vão assistir. Talvez se você quiser resgatar a tua história lá de trás, eu vou buscar no acervo do YouTube. sim. É, o YouTube, ele é fantástico. Eu vejo muita gente falando assim: mas eu não consigo aparecer na frente da câmera. Mas eu vejo que as pessoas não conseguem porque elas não tentam. Eu acho que quando eu comecei também eu estava nervoso, eu estava estressado, não tinha paciência. Se quiser tirar uma prova, né, de que você consegue montar um canal no YouTube, que você consegue também se destacar dentro do mercado imobiliário gravando as casas, vai lá no meu YouTube, pega o primeiro episódio e vai subindo aos poucos, vai ver, são vídeos mais curtos, e você vai ver a minha evolução até hoje. E aí você também vai ver que foi um processo. Eu acho que todo mundo que estiver disposto a suportar o processo vai ter sucesso dentro da profissão. E YouTube e Instagram, eu acho que é essencial para quem quer estar dentro desse mercado que é tão fantástico. E outra, né? Muitas vezes a gente, quando começa um novo projeto, uma nova empreitada, coloca a régua muito alta. Eu não estou dizendo que a gente não deve modelar quem está fazendo bem, mas comparar recursos, tempo, expertise é injusto. E se você se compara, você se frustra. Quando você assiste nosso programa mesmo, nós estamos indo. O seu episódio, se não me engano, será o 37. Legal. Se eu pegar todos os episódios anteriores, a evolução, posicionamento de câmera, imagem, inclusive agradecer muito ao Tim, ao Jadson, a todo o pessoal que faz esse programa acontecer. Mas se pegar o que nós fazíamos no começo, o que nós estamos fazendo agora, mesmo com apenas 37 episódios, Sim, já é uma evolução muito grande. Se eu errei o 37, me desculpem aí, tá? Depois você olha lá na thumb para ver se é 37 ou não. legal. Mas já é uma evolução muito grande. E com o tempo, será ainda melhor. Vocês já são 600 imóveis gravados. 600 imóveis gravados. Eu acho que tempo de vídeo, conhecimento de produto, muita gente fala assim, dentro da própria imobiliária, né? Nossa, mas você é o Samuel Ribeiro. Mas o Samuel Ribeiro, há 3 anos atrás, era um corretor sonhador
que também passou por um processo que você também vai ter que passar se você quiser se destacar. As pessoas, elas não têm essa percepção de que o tempo é o melhor aliado, né? Eu falo para as pessoas, se você gravar um vídeo hoje, por mais que você ache que não foi um vídeo legal, pode ter certeza absoluta, se assista daqui 3 meses. Você vai ser uma outra pessoa. Você vai ter vai ter melhorado, nem que for um pouco assim, você vai ter melhorado. As pessoas não têm essa paciência de esperar o processo maturar e a evolução ela vem aos poucos, né? Quando eu comecei, eu tinha vergonha de aparecer nos stories. Então hoje eu falo nos stories com a maior naturalidade eu respeitei o processo e tive muita vontade de fazer o negócio acontecer. Você tem que ter muita vontade. O que que a corretagem te trouxe? A corretagem me trouxe tudo, porque, como eu te disse, eu trabalhei CLT, eu trabalhei, empreendi em vários lugares e eu acho que quando eu cheguei na corretagem, eu cheguei com uma bagagem tão intensa que a corretagem ela só me trouxe coisas boas. A corretagem ela me trouxe a casa que eu moro hoje, me proporciona eu pagar um colégio particular para os meus filhos, me trouxe uma qualidade de vida melhor, conhecer pessoas incríveis, eh, eu fiz grandes amigos, faço grandes amigos dentro da corretagem, clientes, eh, que eu atendo todos os dias, me trouxe muita coisa boa, muita coisa boa. Quando você olha para o Samuel, lá de trás, aquele Samuel que viveu várias oportunidades diferentes, mas ainda sem um caminho, e aí ele foi crescendo, evoluindo. Se você pudesse, talvez, se aquele Samuel visse o Samuel de hoje, né? O que que Samuel está construindo e o caminho que ele está. Sim. Como você acha que seria uma conversa entre esses dois? O que que poderia ser dito para aquele Samuel lá de trás e para que ele chegasse nesse Samuel de hoje? Eu acho que o Samuel lá de trás ia olhar para o Samuel de hoje e falar assim, cara, eh, só continua fazendo o que você está fazendo, continue trilhando o que você está trilhando, continue tendo muita fé em Deus. Tudo que você está vivendo e vai viver daqui para frente será um processo para algo extraordinário lá na frente. Você tem que continuar com o seu propósito, porque durante essa trajetória, e além de ajudar muita gente, você vai passar por coisas maravilhosas. Então, só segue em frente. Tem uma pergunta, essa na verdade foi uma introdução para essa pergunta, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Legal. Tem sempre um momento na nossa vida que a gente percebe que a gente se encontrou, que a gente realmente está num caminho que, se continuar dessa forma, fazendo o que eu estou fazendo, a chance de prosperar ainda mais será maior, porque eu já acertei a mão. Meu comportamento, minha mentalidade, minha responsabilidade, a minha cabeça. E eu queria saber de você, quando que sua vida começou a dar certo? Quando você sentiu que agora, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo, independente do que eu faça, vai continuar crescendo? Eu acho que quando eu aprendi a ter a respeitar o tempo de Uau, maturação, de uau. tudo. Eu acho que quando eu aprendi a respeitar o tempo e aprendi a ouvir mais, ter mais paciência, aproveitar os bons momentos, aprender com quem já sabe, ter essa coisa de ser ensinável, ouvir. Eu acho que quando a maturidade veio de fato, talvez tudo que eu vivi daqui para trás foi um laboratório para eu chegar onde estou hoje e com muita maturidade conseguir ser um pouco mais aberto a aprender, ser Então, ensinável, na verdade, sucesso não tem prazo, né? Tem transformação. tem Eu me transformo, transformação. eu posso me transformar com 17, com 15 ou com 40, 50, não importa. O sucesso é a transformação, quando você aceita respeitar o tempo. Eu acho que também o sucesso, você tem que estar todos os dias buscando ele. Se você, de repente, se acomodar num nível de que você já tem sucesso suficiente, nada mais vai ser desafiador para você e nada mais vai fazer sentido, você vai parar. Então, o sucesso para mim é uma busca constante. Todos os dias eu aprendo coisas novas, todos os dias eu conheço pessoas novas, todos os dias eu escalono o meu negócio de uma forma diferente. Eu comecei com 162 mil reais, depois eu fui para R$ 500.000, depois eu fui para 1.300.000, depois eu fui para R$ 3 milhões, depois eu fui para R$ 5.700.000, e
tem corretores que com 15 anos não conseguiram ainda chegar nessa escala. Então, tô sempre inquieto, eu sempre quero mais. Então, agora romper os 10 milhões, romper os 20 milhões, Alphaville é um lugar que dá para se fazer isso, né? Opa! Quem sabe no futuro eu não venha trabalhar diretamente focado em Alphaville, que eu gosto muito daqui, respeito muito os profissionais que estão aqui, aprendo com eles todos os dias. Então, é isso, a inquietude de sempre estar aprendendo e sabendo que o sucesso ele precisa ser alimentado para você conseguir ter foco e seguir em frente. Por mais que o nosso foco principal é falar com empreendedores e empresários, eu acredito que o propósito do nosso talk é inspirar as pessoas a fazer mais e melhor. Fazer com que os empresários, os líderes que estão assistindo esse vídeo aprendam que inspirar as pessoas pelos seus próprios sonhos farão com que elas trabalhem cada vez mais e mais felizes, ao mesmo tempo que se ele também fizer isso pela empresa, pelo negócio dele, ele vai trabalhar muito mais feliz e vai ser muito mais próspero. E aí, essa pergunta em especial, ela é um contexto totalmente pessoal, mas é para falar sobre inspiração. Porque, inclusive, eu mesmo quero ter a chance de, com o mesmo entusiasmo, realizar o sonho que você realizou. Como é que foi filmar a sua própria casa filmando tantas casas assim? Ah, eu acho que conseguir chegar ao ponto de filmar minha própria casa depois de ter passado por todo aquele processo foi surreal, foi gratificante. Eu acho que o melhor sentimento, conseguir proporcionar para minha família o que eu me propus lá atrás, né? Eu sempre busquei, né, desde o início, com a minha esposa, meu sonho era ter uma casa. Eu lembro que a gente comprou um apartamento antes da casa e chegou na época de fazer o financiamento, eu não consegui fazer o financiamento do apartamento, eu tive que vender o apartamento para minha mãe. E Deus é tão bom que foi tudo no time certo. E minha mãe, ela, na época, ela me deu o terreno, e uma diferença em dinheiro que deu para fazer a fundação da casa e parou. Então, fiz a fundação daquela casa e 2 paredes laterais. Eu tenho foto. E foi bem depois, né, que eu comecei a trabalhar na corretagem, que todo o dinheiro que eu ganhei durante todo esse processo foi para a construção da casa. Então, eu ganhava comissão, eu tirava um pouquinho para sobreviver, pagar o aluguel, e eu colocava caminhão de tijolo na casa. Então, eu lembro que uma vez eu ganhei um prêmio de um carro zero na imobiliária. 2 semanas depois eu vendi o carro, fiz a laje de casa e reboquei a casa. Então o pessoal da imobiliária falou, mas como você é louco? Como você pegou um carro zero? Você podia ficar com o carro zero, vender usado e, né, e aí você fazia a casa. Não, meu propósito é pegar o carro zero, tudo que eu ganhar até eu terminar a casa. Então imagina, foi lutas e mais lutas e mais lutas. Eu lembro que quando a gente mudou para aquela casa, ela não tinha armário, ela não tinha box de banheiro, ela não tinha muita coisa. Mesmo assim, eu lembro que chegou um final de ano, eu cheguei para a Giovana e falei assim, eu estava morando numa casa que sempre que chovia, eu tinha que colocar 5 baldes de água na sala, porque chovia muito dentro da casa. Porque eu não podia morar numa casa, um aluguel mais caro, porque eu tinha que fazer minha casa, eu tinha que construir minha casa. E propósito, mais uma vez, propósito bem firmado. Eu não desviava a atenção, e minha esposa fala, cara, eu te admiro por isso, porque tudo que você falou, você cumpriu. Então, eu sempre fui esse cara de correr muito atrás do meu propósito. E lembro que chegou um dia, eu falei para ela assim, olha, era mais ou menos outubro, eu falei, a gente não passa de dezembro dentro dessa casa chovendo desse jeito. E aí, quando chegou em dezembro, eu mudei para minha casa, Uau. sem os armários, colocamos as panelas tudo embaixo da pia, com um paninho e tal, e a gente mudou. E depois eu fui fazendo. Eu fui colocando rodapé que não tinha, eu fui colocando box de banheiro que não tinha, fiz os planejados. Então a gente se mudou em novembro e no outro ano eu falei, olha, até o final desse ano, mais um ano, olha a projeção. Até o final desse ano a casa vai estar pronta. 100% pronta. No dia 23 de janeiro de 2023 para 2024, a casa estava 100% pronta. Com armário, com eletros de cozinha que não tinha só o fogão cooktop. Lembrei, não tinha forno, não tinha geladeira, uma geladeira branca, bem velhinha. E eu lembro que no dia 23, a casa estava 100% pronta. Entregaram os móveis, tapete, mesa de centro, sofá, ar-condicionado, televisor. E aí a casa estava 100% pronta do jeito que eu prometi para ela. Então, ela sempre fala para mim assim, olha, você é um cara duro, porque quando você fala que você vai fazer, você vai e faz.
E quando eu peguei, que eu abri a câmera para mostrar a minha casa, para mim foi uma satisfação, uma emoção muito grande poder compartilhar com as pessoas e mostrar para elas que tudo é possível, né? Desde que você acredite no processo e que você suporte o processo. Então foi muito bom. Última pergunta, para a gente encerrar com chave de ouro esse episódio. Qual é a razão social da sua empresa? Qual é a razão social da minha empresa? Eu acho que eu vim para dentro dessa profissão para inspirar as pessoas, para realizar sonhos, para fazer com que as pessoas acreditem cada vez mais que eh, se você acredita em Deus, tem muita fé, as coisas de fato vão acontecer para você e que você é um ser humano incrível e tem que acreditar muito nisso, para você poder proporcionar para as pessoas que você ama e para você mesmo tudo que há de melhor, tudo que o mundo tem a oferecer. Eu acho que é isso. A razão social da minha empresa é transformar a vida das pessoas, seja ela comprando uma casa ou mandando uma mensagem no meu canal que ajude a pessoa naquele dia que não está passando por um momento muito fácil na vida. E, e é isso. Sempre trazer o bem para as pessoas. Primeira coisa, então, que eu quero te convidar aí de casa que estava com a gente até agora assistindo esse vídeo incrível. Corre lá para o canal do Samuel Ribeiro no YouTube, o link vai estar aqui na descrição, as redes sociais também, e acompanhe um pouco da habilidade que ele tem em vendas. Habilidade comercial de fazer com que a gente se sinta dentro do imóvel. Ah, Adriano, mas eu não trabalho com imóvel, eu vendo carro. Faça com que as pessoas se sintam dentro do carro. É também um sonho para elas. Qualquer coisa que você venha a vender, qualquer coisa que você queira vender, se você entregar verdadeiramente para as pessoas aquilo que elas querem, entender o porquê que elas querem aquilo, você terá sucesso em vendas. Pega esse vídeo, leva para a tua equipe, você é empresário, você é líder, e mostre para as pessoas aí do teu time que elas podem vender mais e melhor quando elas se sensibilizarem com os sonhos dos outros. Assim como o Samuel nos trouxe aqui vários insights importantes. E se você quer continuar essa jornada de aprendizado, eu te convido, de graça, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar para o maior número de pessoas, principalmente você fã de Samuel Ribeiro que está vindo aqui, porque você acompanha o canal dele. Deixe seu comentário aqui, que foi uma honra para mim, foi um grande prazer conhecer essa pessoa que eu assisto quase sempre na minha casa, junto com a minha família. Ele já faz parte da minha família sem ele saber. E eu tenho certeza que a sua empresa, ao momento que ela tomar a decisão, se envolver verdadeiramente com os sonhos dos clientes delas, você também fará parte da vida de muitas outras famílias, sem contar as famílias que você ajuda aí dentro do seu negócio. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso ambiente, a Náutica Digital, que é o nosso grande patrocinador aqui em Alphaville, é um espaço para mais de 100 pessoas sentadas. Você pode fazer seu podcast, seu evento, seu talk show, tudo aqui nesse espaço multiplataforma. Nós estamos aqui em Alphaville, na Alameda Amazonas 686. Se você quiser mandar um presentinho para a gente também, tá o endereço postal aqui no nosso vídeo. E se você quiser ter a sua marca sendo divulgada na melhor vitrine de negócio do YouTube, faça contato com a nossa equipe comercial. Nós temos agora a nossa cota de patrocinadores. Por esse vídeo é isso, Samuel. Muito obrigado. Adriano, obrigado. Eu que agradeço. Agradecer as pessoas que estão assistindo, agradecer todo mundo que está aqui. Obrigado à equipe técnica, a sua esposa que está ali. Eu fiquei muito feliz pelo convite. E é isso. Papai do Céu abençoe grandemente a vida de todos. Um beijo no coração do Samuel Ribeiro. Amém. É isso. Muito obrigado.